Senhores, retomando então a reunião de diretoria, após o nosso intervalo. Passo a palavra para a senhora Ana Mota para a leitura do próximo processo. 12º item da pauta, processo número 00065, 046710/2012-73. Interessado, Roger Marcon Aquino. Assunto, recurso administrativo. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do seu relatório. Trata-se de petição de revisão articulada pelo interessado Roger Marcon Aquino, proprietário da aeronave experimental de marcas Papa Zulu Hotel Juliette, interposto em 21 de maio de 2012, que pretende a anulação do auto de infração número 156 da antiga GR5 em 2008, bem assim da respectiva multa número 625614107, arquivamento do processo punitivo, suspensão dos pagamentos do parcelamento da dívida reconhecida e restituição dos valores já pagos. A demanda refere-se ao segundo pedido de revisão de julgamento, que condenou o interessado em penalidade de multa pecuniária ante a ocorrência de conduta omissiva de comunicação obrigatória de acidente aeronáutico que teria envolvido a aeronave de sua propriedade. A denúncia foi encaminhada pelo Aeroclube de Eldorado do Sul à Gerência Regional 5, cerca de um ano após a ocorrência do sinistro. Em primeira manifestação, o interessado simplesmente negou a propriedade da aeronave. O argumento que foi afastado por certificação do RAB e decretada a condenação do infrator. A infração foi capitulada na linha N do inciso 2º do artigo 302 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Não foi articulado o recurso de reconsideração do julgamento. Em 10 de novembro de 2011, vieram aos autos novas razões de inconformismo que foram recebidas pela Junta Recursal da ANAC como pedido de revisão e cujo julgamento final foi pela negativa de seguimento do pedido. Em 8 de fevereiro de 2012, foi articulado novo pedido de revisão perante a Junta Recursal. Na competente manifestação de admissibilidade então proferida pela Junta, não apenas foi afastada a ocorrência do voo irregular, mas descaracterizado o cometimento da infração, por não ser considerada obrigatória a comunicação de incidente que envolva a aeronave em solo, e sem a comprovação da intencionalidade da realização do voo. Este é o pedido que ora se decide. É importante ressaltar, porém, que em 28 de março de 2011, ou seja, quando transcorreu, após ter transcorrido o prazo para recurso da primeira decisão, em razão do inadimplemento da multa, o interessado foi inscrito na dívida ativa da ANAC e, de consequência, foi ajuizada a competente ação de execução fiscal. Em 7 de julho de 2011, o interessado solicitou o parcelamento da dívida junto ao órgão de representação judicial da ANAC. A concessão do parcelamento da dívida resultou na quitação e no arquivamento da respectiva ação judicial de execução fiscal, mediante sentença já transitada em julgado. Quanto ao processo em tela, a Procuradoria Federal junto à ANAC manifestou-se por meio do parecer número 00155 de 2015 e concluiu o seguinte: é possível o conhecimento, pela diretoria da ANAC, do pedido de revisão do processo punitivo constitutivo de crédito número 625614107. Todavia, o seu deferimento ou indeferimento depende da existência dos pressupostos previstos no artigo 65 da Lei 9874 de 99. Ressalte-se ainda que, considerando, primeiro, que o interessado firmou termo de parcelamento de crédito em dívida ativa das autarquias e fundações públicas e federais que implica em confissão de dívida. Segundo, que o parcelamento foi adimplido, quitando a obrigação pecuniária decorrente do crédito. E terceiro, que o parcelamento quitado ensejou a extinção da execução fiscal, por sentença de mérito transitada em julgado, onde a ANAC for autora e vencedora, sujeitando-se assim aos efeitos da coisa julgada. Portanto, não se vislumbra a possibilidade jurídica de a administração proferir decisão
divergente da sentença, ou seja, a intangibilidade da coisa julgada da sentença prolatada impossibilita o deferimento do pedido de revisão do processo administrativo número 60.850.006710 de 2008. É o relatório. Um comentário, senhores? Não. Eu voto, por favor. Nos termos do artigo 65 da Lei 9784 de 99, compete à autoridade máxima da organização rever a decisão definitiva proferida pelas demais instâncias hierárquicas, desde que reconheça a ocorrência de fatos novos e ou a existência de circunstâncias de excepcional relevância aptas a justificar o juízo de inadequação da penalidade aplicada. Tal previsão aponta como autoridade revisora no âmbito da ANAC a própria diretoria colegiada. As razões de revisão, entretanto, não merecem prosperar. Muito embora pareça adequada a via processual adotada, a linha de argumentação que fundamentou os sucessivos pedidos revisionais contrasta com a admissão de culpa que foi declarada pelo interessado perante a ANAC e o Judiciário. Cabe lembrar que o pedido de parcelamento da dívida implicou no reconhecimento da exatidão do crédito executado e no fundamento da própria cobrança. Sobre o assunto, novamente, é de conferir-se a manifestação da Procuradoria Federal junto à ANAC, nos termos do parecer 155 de 2015. Com fundamento nos documentos e informações encontradas no processo e observadas as disposições legais sobre o assunto, particularmente a manifestação de admissibilidade do segundo pedido de revisão articulado pelo interessado, Sr. Roger Marcon Aquino, proprietário da aeronave, com pedido para a anulação do auto de infração número 156 de 2008, bem assim, da respectiva multa, arquivamento do processo punitivo, suspensão dos pagamentos do parcelamento da dívida e restituição dos valores já pagos. Ademais, tendo em consideração as conclusões que constaram no parecer da Procuradoria da ANAC, voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão para negar-lhe provimento, haja vista a intangibilidade da coisa julgada constituída nos autos da execução fiscal, então promovida pela ANAC contra o devedor, como decorrência do reconhecimento, sem ressalvas, do valor e da procedência da dívida constituída, e ora inteiramente quitada. Cabe salientar que os cadernos processuais que apresentam o caso em tela não observam o mínimo ordenamento lógico, sucedendo-se numa série de cópias de documentos desencontrados que somente prejudicam o completo entendimento do caso. Há, inclusive, uma manifestação do interessado, com o número de protocolo aqui no voto, protocolada em 4 de fevereiro de 2009, as folhas 86 a 88 do segundo volume, que parece não ter sido analisada e está completamente fora de ordem e sentido nos autos. Determino, portanto, o encaminhamento de cópia integral do presente processo administrativo para a avaliação da Corregedoria Geral da ANAC sobre eventual cometimento de irregularidade processual. É como voto. Senhores, comentários? Votos? Não, presidente. Com o relator. Com o relator. Doutor Passo? O relator. Também acompanho o relator. Então, aprovado o voto do relator.